Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes levando a verdade até você. Hoje, dia 16 de abril de 2023, são exatamente 22 horas e 25 minutos. Eu quero que você, nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, assim que você começar a ouvir, assistir esse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, com o maior número de pessoas possível, para que eles também estejam por dentro do que está escrito na palavra de Deus. Pois aqui no livro de livro de 1 Reis, nós vamos falar aqui de um homem. Eu creio que você já deve ter ouvido falar. Ele foi um profeta de Deus, homem obediente à palavra de Deus, que não negou sua fé em momento algum da vida dele. E por perseguição, por causa da fé destes homens, o rei matou todos os profetas e só ele ficou. E do lado do rei haviam 450 falsos profetas que profetizavam mentiras, enganos. Mas este homem, ele fez um desafio e Deus honrou a fé dele, porque Deus se agrada de pessoas destemidas, de pessoas determinadas, de pessoas de coragem, de pessoas que têm intrepidez, que não aceitam a situação, que não se curvam diante de ninguém, a não ser diante dele. Olha só o que está escrito aqui. O desafio de Elias diz assim: sucedeu que, vendo o rei Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Olha só o que o rei falou. Um rei muito, como é que eu posso falar? Um rei muito rico e que tinha milhares de soldados ao seu serviço. E ele olhou para Elias e falou assim: você és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai tem perturbado Israel, porque deixastes os mandamentos do Senhor teu Deus e servis aos Baalins, ou seja, servis a um Deus feito pela mão humana. Então Elias falou: não sou eu o perturbador de Israel. O perturbador de Israel és tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor, deixastes a verdade e obedeceis à mentira, e fazeis vós aquilo que desagrada a Deus, servindo a deuses fabricados pela mão humana. Elias respondeu mais ainda assim. No versículo 19 ele disse: Agora pois,
Agora, pois, manda reunir-se perante mim todo o povo de Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja só, Elias falou para o rei Acabe: olha, reúne todo o teu povo que está sobre o teu domínio lá no monte. Eu quero falar com eles, quero falar com todos eles, inclusive com você. Quero falar com eles. E o rei Acabe reuniu todo o povo. E Elias falou: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? Falando em um português mais claro, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui ao Senhor Deus. Se o Senhor é as imagens de escultura, segui a elas. Então, porém, o povo nada lhes respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dai-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhes coloque fogo. Eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Veja só, Elias falou para o rei: olha, dai-nos 2 bezerros, e dividi ele em pedaços, e parti em pedaços, e colocai os pedaços em cima da lenha, mas não coloquem fogo, não coloquem fogo. E diz mais, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de acontecer que o Deus que responder por meio de fogo, o Deus que responder por meio de fogo, esse será o único e verdadeiro Deus. Esse foi o desafio que Elias fez com Acabe, rei Acabe, e com todo o povo de Israel. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai. Primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro, e lhes deram, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, das imagens, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: responde-nos, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja dormindo, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará.
E o povo clamava, meu amigo. O povo clamava: responde-nos, Baal. Responde, era o nome da imagem, das imagens em quem eles criam. Responde, nós queremos a resposta. Era o povo pedindo a resposta do Deus feito pela mão humana. E é assim que acontece no dia de hoje. As pessoas, ao invés de clamar a um Deus que eles não estão vendo, mas que é fiel e verdadeiro e que está vivo, eles preferem pedir diante de uma imagem e não encontram resposta alguma, como estes também não encontravam. E Elias dizia para eles assim: clama mais alto, quem sabe ele está dormindo ou fez alguma viagem, clama mais alto. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lanças, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. É assim que as pessoas que não conhecem o único e verdadeiro Deus, é assim que eles invocam ao Deus feito pela mão humana. E não há resposta nenhuma, porque é uma coisa feita, uma coisa fabricada, e não tem como, não há resposta. E sucedeu que, passando a hora do meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Vejam só, o povo que confiavam, meu amigo e minha amiga, no Deus feito pela mão humana, pelos homens, no Deus fabricado de pau, de pedra, de metal, de gesso, de ferro, de madeira, eles começaram a clamar de manhã até meio-dia. Não houve resposta. Eles começaram a saltar em cima do altar do sacrifício, em cima do sacrifício, e se cortarem até derramar seu sangue. Clamaram até a hora do sacrifício, que era às 3 horas da tarde. Não houve resposta. Então Elias falou assim: bom, vocês clamaram pelo Deus de vocês, e até agora não houve resposta alguma. Venham cá, se aproxime aqui do altar que eu preparei para o Senhor. E disse Elias: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto, e sobre o bezerro, em cima da lenha, moe a lenha todinha, e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, derramai água pela segunda vez. Fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei também pela terceira vez. Fizeram pela terceira vez. Derramaram cântaro de água, 3 cântaros de água em cima da lenha, molharam toda a lenha, molharam todo o cordeiro, o bezerro que estava em cima da lenha, de maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água.
Sucedeu que no momento de se oferecer, de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: olha só, isso aqui que eu fico muito maravilhado como Deus é maravilhoso, meu Deus. Ele diz assim: e aproximou-se Elias do altar do Senhor e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse. O Deus de Isaque, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Esse é o único e verdadeiro Deus. Então Elias falou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Veja que a oração que Elias fez ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ela não foi nem 5 minutos, e a resposta de Deus veio de imediato. Olha só o que ele diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o bezerro e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estava ao redor do altar. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então todo o povo reconheceu que somente o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, somente o Deus que Elias invocou, é o único e verdadeiro Deus. Eles reconheceram, se curvaram diante do Deus de Elias, se curvaram diante do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Eles reconheceram. Vamos prosseguir para você entender. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e inclinou-se por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. Subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem. E subindo do mar, então disse ele a seu: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Veja só, meu irmão, o que é que eu quero que você entenda? Deus, Ele revela para as pessoas, para todos, que Ele é o único,
O problema é que as pessoas, as pessoas dividem a fé que elas têm, seja muito ou seja pouca. Ela crê em Cicrano, crê em Beltrano, crê não sei em quem, não sei em mais quem, mas em Deus mesmo ela não crê. E por isso que as pessoas sofrem, meu amigo. É por isso que as pessoas, elas sofrem, porque elas não conhecem a Deus e nem conhecem a palavra de Deus. E se tem a palavra de Deus, elas não se interessam de ler, não têm curiosidade de saber qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a vida delas. O próprio Jesus disse: meu povo sofre porque não conhece a mim nem conhece as minhas palavras. Por isso as pessoas vivem iludidas, um santo isso, santo aquilo, santo acolá e por aí vai. E vão se destruindo, não só eles, mas também seus familiares e todos que fazem parte da sua descendência, porque insistem em adorar, insistem em servir, insistem em crer, insistem em confiar em um Deus que um ser humano criou, quando na realidade o Deus que é invisível, que os nossos olhos físicos não podem vê-lo, Ele é o único e verdadeiro Deus. Meu amigo e minha amiga, desperte, acorde para Jesus. Jesus quer te dar uma vida de paz, quer te dar vida longa, quer te dar a salvação, principalmente. Mas para isso, você tem que se esvaziar de si mesmo. Você tem que tirar de dentro de você as coisas condenadas e começar a crer somente em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.